É um prazer estar aqui falando com os irmãos nesse tempo de crise que estamos vivendo. Todos estamos passando por momentos difíceis durante essa pandemia e uma das preocupações que nós temos é justamente como a nossa família vai enfrentar as dificuldades. Pensando no que nós poderíamos estudar, eu me lembrei do livro de Ruth, que fala de uma família que enfrentou uma crise muito séria. Aliás, uma só, não, várias crises. Alguns dias atrás recebi alguns estudos feitos pela professora Teresa Aquil e eles me despertaram para alguns aspectos da história de Ruth que merecem ser lembrados. O texto de Ruth, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. A primeira crise que essa família viveu foi a crise econômica, a crise da fome que estavam vivendo em Belém da Judéia. E eles souberam enfrentar essa crise tomando uma resolução. Decidiram sair dali e buscar uma terra onde houvesse melhores condições para a família sobreviver. Eu creio que aqui já está a primeira lição que nós precisamos aprender. No momento da crise, a família precisa tomar decisões certas, buscar soluções. Não ficar chorando ou simplesmente entrar em depressão, mas buscar soluções. E a família de Elimeleque buscou uma solução, indo para a terra de Moabe. Nós podemos imaginar a dificuldade que era para uma família de israelitas viver nas terras de Moabe. Os moabitas não adoravam o Deus de Israel. Possivelmente a língua fosse diferente também. Eles então estavam sendo tratados numa terra estranha como estrangeiros. E nós sabemos como isso acontece quando recebemos exilados de outros países aqui em nossa terra. Não é fácil. Não é fácil a adaptação de quem vem de uma terra para outra. E precisa aprender a língua, precisa aprender os costumes, precisa respeitar os costumes e geralmente os empregos são os piores, que são entregues nas mãos dos que vêm de fora. E essa família enfrentou tudo isso. Estava indo tudo relativamente bem, até que Elimeleque morreu. Aí nós vemos Noemi, viúva, com os 2 filhos. Ainda era possível sobreviver sendo sustentada pelo trabalho dos 2 filhos, vivendo em família naquela terra estranha. E ela continuou. Aí veio outra crise, os filhos casaram com mulheres moabitas. Nós podemos imaginar a tristeza da Noemi quando seus filhos se uniram a mulheres de outra terra, de outros deuses, de outros costumes. Ela deve ter imaginado, agora vamos ficar por aqui para sempre. Mas isso não aconteceu porque outra tristeza veio sobre aquela família. Os 2 filhos também faleceram. E Ruth ficou sozinha com as 2 noras que os filhos tinham casado com as moabitas, Ruth e Orfa. Noemi então ficou sabendo notícias de Judá. E essas notícias eram boas. As notícias diziam que a terra estava bem, que a economia tinha melhorado em Judá. E ela então tomou uma decisão. Num cenário de tristeza, de dor, de morte, Noemi tomou uma decisão pela vida. Ela optou pela vida. E ela decidiu voltar para a sua terra e levar com ela as 2 noras. Mas pelo caminho ela reconsiderou essa decisão
e conversou com as noras, dizendo que elas voltassem. Eu creio que ela percebeu que para elas não seria fácil viver em Israel como estrangeiras. Ela tinha passado por isso na terra de Moabe e não queria que ambas passassem a mesma situação em Israel. Elas não queriam ficar, mas finalmente Orfa decidiu aceitar o conselho de Noemi e voltou para a casa de seus pais. Mas Ruth foi firme na sua decisão. Ela disse: onde quer que tu fores, irei eu também. Onde quer que pousares, eu pousarei. Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E aqui nós vemos um relacionamento muito interessante entre nora e sogra, porque a nora percebeu que Noemi era uma pessoa que merecia ser seguida. Ela possuía uma fé firme, uma fé que sabia escolher a vida no meio da morte. E Ruth decidiu se apegar à sua sogra. Ela se apegou a Noemi. E Noemi foi sábia também, porque decidiu aceitar a ajuda de Ruth. Ambas seriam beneficiadas por esse companheirismo. E Noemi percebeu isso. Irmãos, nós passamos por dificuldades às vezes, e é importante que a gente perceba quem são as Ruths à nossa volta. Quem são as pessoas que podem nos ajudar? Pessoas que são dispostas a caminhar conosco e a nos dar apoio nas horas das dificuldades. O idoso, muitas vezes, fica na dependência de outros mais jovens. E muitas vezes ele enfrenta dificuldades pelo orgulho de não querer pedir ajuda. Mas Noemi não passou por isso. Ela decidiu aceitar a ajuda de Ruth. E as duas seguiram para Israel. E lá em Judá, então, elas começaram a definir o que fazer. E buscaram a ajuda de Boaz, que acabou casando com Ruth. E as duas perceberam na sua fragilidade que podiam buscar ajuda com pessoas que fossem realmente de confiança. A família nos ensina várias coisas. E uma delas é justamente essa. Nós temos momentos de fragilidade, nos quais nós precisamos buscar a ajuda de pessoas de bem. Pessoas que sejam realmente representantes do nosso Deus à nossa volta. Que tenhamos sabedoria para perceber isso com quem está perto de nós. E que tenhamos também a grande alegria de optar pela esperança e pela vida, mesmo num cenário difícil. Que Deus nos abençoe.